Ao passar pelo jovem vendedor de flores, o milionário ficou paralisado ao ver o seu pingente. O mesmo que ele deu de presente à sua amada há muitos anos atrás. O vento frio soprava pelas ruas de São Paulo naquela manhã nublada, na ampla varanda de uma mansão imponente no Morumbi. E Sr. Fernando Oliveira observava a cidade de cima, os olhos perdidos no horizonte. O tempo passava rápido demais. Anos atrás, ele se via cercado de reuniões, investimentos e decisões que moldavam o setor financeiro. Agora, tudo o que lhe restava era o silêncio esmagador de uma casa grande demais para um homem só. A verdade era que Fernando nunca foi de demonstrar sentimentos. Desde jovem, acreditava que o sucesso vinha da disciplina, do esforço incansável. Criado em uma família rígida, onde demonstrações de afeto eram escassas, ele aprendeu a medir o valor das coisas em números e contratos. Essa mentalidade o ajudou a construir um império, mas também o afastou do que realmente importava. Luísa, sua única filha, sempre foi diferente. Desde pequena, mostrava-se sensível e sonhadora, enquanto Fernando queria que ela seguisse seus passos no mundo dos negócios. Luísa desejava uma vida simples, longe dos compromissos sufocantes que o pai tentava impor. A relação entre os dois foi se desgastando ao longo dos anos, até o dia fatídico em que tiveram sua última conversa. A lembrança daquele dia ainda o assombrava. "Eu não sou um investimento, pai", Luísa gritara, os olhos marejados. "Você sempre pensou em números, em poder, mas nunca me perguntou o que eu queria." "O que você quer não importa, Luísa", ele respondera com a voz firme. "O mundo não funciona baseado em sonhos. A última coisa que viu foi a porta batendo com força e o som dos passos apressados dela descendo as escadas. Depois disso, Luísa sumiu, sem cartas, sem telefonemas, apenas o silêncio como resposta. "Senhor." Fernando suspirou pesadamente, sentindo o peso da idade em seus ombros. Não adiantava mais se arrepender. O tempo não voltava atrás. Tudo o que lhe restava era a incerteza do paradeiro da filha e o vazio de uma casa que nunca mais fora a mesma sem a presença dela. Nos últimos anos, ele se distanciara do mundo que construíra. Havia entregado sua empresa para uma diretoria competente e limitava-se a viver com o suficiente. O dinheiro nunca lhe faltaria, mas isso já não significava nada. Olhou para o relógio de pulso e decidiu sair. Gostava de caminhar pelo centro de São Paulo. Era um hábito recente, talvez uma forma de se conectar com a vida real, algo que sempre ignorou quando mais jovem. Pegou o sobretudo e saiu para a rua. O trajeto até a Praça da Sé era longo, mas Fernando preferia o percurso de carro até certo ponto e depois seguia a pé. Gostava de observar as pessoas. O vai e vem da cidade, o burburinho incessante de conversas e buzinas, em meio a tantos rostos anônimos, encontrava uma estranha sensação de paz. Ao chegar à praça, parou por um momento para admirar o movimento. O cheiro de café misturava-se ao perfume das flores que algumas barracas vendiam. Entre elas, algo lhe chamou a atenção. Um jovem estava ajoelhado, organizando ramos de flores sobre um caixote de madeira. Vestia roupas simples, mas tinha um jeito delicado ao ajeitar cada buquê. Seu sorriso era gentil ao entregar flores para uma senhora que passava. Mas o que realmente fez o coração de Fernando acelerar foram os olhos do rapaz. Por um instante, ele sentiu como se estivesse olhando para Luísa. Era impossível, ele sabia, mas algo no jeito do rapaz o incomodava profundamente. Sem pensar muito, aproximou-se. "Quanto custam essas rosas?" O jovem ergueu o rosto e sorriu. "Depende do buquê, senhor, mas posso montar um bem bonito para você." "São para presente." Fernando hesitou. Não comprava flores havia anos. "São para mim? Quero um simples?" O jovem assentiu e começou a montar um pequeno arranjo. Fernando observou os gestos dele. Havia algo de familiar na forma como movia as mãos, na forma como o rosto se iluminava ao falar sobre flores. "O senhor gosta de flores?" o rapaz perguntou, puxando conversa. "Nem um pouco." Fernando respondeu de forma automática, mas se pegou sorrindo de leve. "Mas achei bonito o jeito que você as trata." "Ah, eu gosto muito. Minha mãe dizia que cada flor tem sua própria personalidade", disse o jovem. Entregando o buquê, Fernando sentiu um nó na garganta. "Sua mãe?" "Sim,
Ela me ensinou tudo o que sei sobre flores. Pena que não está mais aqui. Fernando engoliu seco. Queria perguntar mais, mas sentiu que estava sendo invasivo. Pegou a carteira e entregou uma nota ao rapaz. Fique com o troco, disse. Virando-se para sair, enquanto se afastava, olhou para trás discretamente. O jovem ajeitava os caixotes novamente, sem desconfiar que naquele instante, um milionário arrependido sentia o chão desaparecer sob seus pés, seus olhos, seu jeito, e mais do que isso, a forma como falava da mãe, senhor. Fernando apertou o buquê em suas mãos. Pela primeira vez em anos, sentiu algo diferente no peito. A sensação de que o destino estava tentando lhe contar algo. O relógio marcava pouco mais de 3 da madrugada quando o senhor, Fernando, abriu os olhos, encarando o teto escuro de seu quarto, desde que voltara da Praça da Sé no dia anterior. Uma inquietação tomava conta de sua mente. Ele nunca foi um homem supersticioso, mas algo naquela situação parecia mais do que mera coincidência. Os olhos, o jeito de falar, a maneira como segurava as flores, tudo em Mateus lhe lembrava Luísa. Ele fechou os olhos por um momento, respirando fundo, mas ao tentar esvaziar a mente, lembrou-se de uma cena antiga, uma memória que o tempo não conseguira apagar. Olhe só, papai. O senhor sabia que os girassóis sempre viram na direção do sol. Luísa, com seus 8 anos, segurava um pequeno vaso em suas mãos, os olhos brilhando de curiosidade infantil. Isso significa que eles sempre buscam a luz, mesmo nos dias nublados. Fernando apenas assentira, sem dar muita atenção. Na época, achava essas coisas irrelevantes, mas agora, décadas depois, as palavras de sua filha voltavam como um eco. Minha mãe dizia que cada flor tem sua própria personalidade. Era o que Mateus dissera na praça. Uma coincidência, talvez, mas o incômodo crescia dentro dele como um nó difícil de desatar. O sono não voltou naquela noite, quando o sol começou a surgir no horizonte. Fernando já estava vestido, pronto para sair. Pegou um casaco leve, mesmo que o frio já não lhe incomodasse tanto quanto antes. A ideia de voltar à Praça da Sé parecia absurda, mas ao mesmo tempo, ele sabia que não poderia ignorar aquele instinto. Precisava vê-lo de novo, precisava tirar essa dúvida da cabeça. O centro da cidade estava tão agitado como sempre. Pessoas apressadas cruzavam as ruas, buzinas ecoavam no ar, e o cheiro de café recém-passado misturava-se ao aroma de pão quente vindo das padarias próximas. Quando Sier e Fernando chegou à Praça da Sé, encontrou Mateus exatamente onde esperava. O jovem estava ajoelhado, organizando buquês sobre um caixote de madeira. Ele trabalhava com rapidez e atenção, ajeitando cada flor como se estivesse moldando algo precioso. Dessa vez, Fernando ficou um tempo observando antes de se aproximar. Mateus conversava com uma senhora idosa, entregando-lhe um pequeno arranjo de margaridas. São flores simples, mas muito especiais. Elas representam inocência e pureza, explicou sorrindo. A mulher sorriu de volta e agradeceu. Fernando sentiu algo esquisito ao ver aquela cena. Aquele sorriso, aquele tom de voz tranquilo, era Luísa. Ele respirou fundo e finalmente se aproximou. Bom dia, senhor. Mateus o reconheceu no mesmo instante, abrindo um sorriso amigável. Voltou para comprar mais flores. Fernando hesitou por um instante, como se estivesse pisando em terreno desconhecido. Sim, quero cravos. Hoje, Mateus assentiu satisfeito. Boa escolha. Minha mãe sempre dizia que os cravos simbolizam força e perseverança. Fernando congelou. Era exatamente o que Luísa costumava dizer. Sua mãe gostava de flores. Mateus sorriu de leve, ajeitando um ramo no buquê. Muito. Ela me ensinou tudo sobre elas. Dizia que cada flor conta uma história e que um buquê pode ser tão poderoso quanto palavras. Fernando prendeu a respiração. Era Luísa, o jeito de ver o mundo, o carinho pelas flores, a maneira como falava. Tudo estava ali, em Mateus. E onde ela está agora? Perguntou, tentando soar casual. Mateus desviou o olhar, e Fernando percebeu que havia um peso naquela pergunta. Ela faleceu quando eu era pequeno. Respondeu, a voz um pouco mais baixa. Fernando sentiu o peito apertar. Sinto muito. Mateus apenas assentiu, dando um meio sorriso de quem já se acostumou a carregar aquela dor. Fernando sabia que precisava continuar.
Precisava entender mais sobre o jovem. Como começou a vender flores? Ah, sempre gostei delas, acho que é um jeito bonito de levar cor para a vida das pessoas. Respondeu, ajeitando o buquê. A senhora que me criou sempre dizia que vender flores é um trabalho cheio de significado. A senhora que te criou, Mateus assentiu. Sim, quando minha mãe morreu, ela me acolheu. Foi como uma avó para mim. Fernando engoliu em seco. Algo dentro dele dizia que aquela história era muito maior do que parecia. E seu pai, a expressão de Mateus ficou pensativa por um momento. Nunca o conheci. Minha mãe nunca falava sobre ele. Fernando sentiu um frio na barriga. Luísa nunca lhe contou sobre um filho. Ele olhou para o jovem à sua frente, como se quisesse decifrá-lo. Você tem alguma foto dela? Mateus balançou a cabeça. Não. Perdemos quase tudo num incêndio anos atrás. Mas guardo uma lembrança dela. Ele puxou um pequeno colar de dentro da camisa. Fernando congelou. Era um pingente. O mesmo pingente que ele deu a Luísa no seu aniversário de 18 anos. Seu coração disparou. O ar ao seu redor pareceu sumir. Esse pingente. Sua voz saiu rouca. Quase um sussurro. Mateus olhou para ele, confuso. Foi da minha mãe. Ela me deu antes de... O jovem franziu a testa, notando a expressão estranha de Fernando. O senhor está bem? Fernando não conseguia responder. A confirmação estava bem diante de seus olhos. Mateus era seu neto. E ele nem fazia ideia. O tempo pareceu parar. Senhora, Fernando encarava o pequeno pingente nas mãos de Mateus. Sentindo um misto de choque e incredulidade, seu corpo enrijeceu. A respiração ficou curta. Não podia ser coincidência. Aquele pingente, aquela pequena peça de prata com uma gravação quase imperceptível na parte de trás, era o mesmo que ele dera a Luísa quando ela completou 18 anos, para minha eterna menina. Com amor, papai. Era um presente simbólico, algo que ele mandou fazer especialmente para ela. Luísa nunca tirava aquele pingente do pescoço. Agora, tantos anos depois, ele estava ali, pendurado no pescoço de um jovem que ele mal conhecia, mas que, de alguma forma, fazia o passado de Fernando colidir violentamente com o presente. Ele sentiu as pernas vacilarem e precisou se apoiar no balcão improvisado onde Mateus organizava as flores. O senhor está bem? Perguntou o rapaz. Franzindo a testa, Fernando tentou disfarçar a turbulência interna, mas não conseguiu esconder completamente o tremor nas mãos. Esse pingente, ele repetiu, engolindo-o em seco. Sua mãe lhe deu. Mateus assentiu, tocando o colar com carinho. Sim, ela me entregou antes de... Sua voz hesitou por um momento, e ele desviou o olhar. Antes do incêndio, Fernando sentiu um aperto ainda maior no peito. Incêndio. Cada nova informação era um golpe. Mateus suspirou, como se aquele assunto trouxesse lembranças difíceis. Eu era pequeno. Não lembro de tudo, mas me contaram que houve um incêndio na casa onde morávamos. Minha mãe me tirou de lá, mas não conseguiu sair a tempo. Ela me salvou. O coração de Fernando se despedaçou. Luísa estava morta. Por anos. Ele viveu na esperança de que sua filha ainda estivesse por aí. Em algum lugar, levando a vida que sempre quis. A ausência dela doía, mas pelo menos havia um alívio em saber que, talvez, estivesse feliz. Agora, ele descobria que ela se fora há muito tempo e que ele nunca soube, que nunca teve a chance de pedir perdão, que passou anos remoendo um arrependimento inútil. Enquanto sua filha já não estava mais nesse mundo, Fernando respirou fundo, sentindo os olhos arderem. Ele nunca fora um homem de demonstrar emoções, mas naquele momento, um nó se formou em sua garganta. Mateus olhou para ele com estranheza. O senhor tem certeza de que está bem? Quer se sentar? Fernando piscou algumas vezes, tentando recuperar a compostura. O garoto não fazia ideia do que estava acontecendo dentro dele. Estou bem, murmurou, mas sua voz soou fraca até para ele mesmo. Mateus ainda parecia desconfiado, mas não insistiu. Esse pingente é muito especial para mim. Foi a única coisa que sobrou da minha mãe. A senhora que me criou disse que ela segurava esse colar bem forte antes de me entregar para ela. Fernando fechou os olhos por um segundo, absorvendo aquela informação. Luísa sabia que não sairia viva do incêndio, e mesmo assim, sua última ação foi proteger o filho
O peso daquele pensamento caiu sobre Fernando como uma tonelada. Ele não sabia o que fazer. Não podia simplesmente dizer ali, do nada, "Eu sou seu avô." Não fazia sentido. Mateus nem sabia quem ele era. E se ele reagisse mal? Se desconfiasse? Afinal, o que um velho desconhecido poderia querer com ele? A única certeza era que Fernando não poderia perder Mateus também. Não depois de ter perdido Luísa para sempre. "O senhor quer levar alguma flor hoje?" A voz do jovem interrompeu seus pensamentos. Fernando piscou algumas vezes e percebeu que estava ali, parado, encarando o pingente há tempo demais. Ele limpou a garganta. "Sim, quero mais cravos." Mateus sorriu e rapidamente montou um pequeno buquê. Sabe o que minha mãe dizia sobre os cravos?" Fernando forçou um sorriso. "Diga que eles são flores de resistência. Podem ser arrancados, esmagados, mas ainda assim voltam a crescer." Fernando engoliu em seco. Era o tipo de coisa que Luísa diria. Pagou as flores e saiu sem dizer mais nada. O caminho de volta para casa foi um borrão. Assim que entrou na mansão, Fernando jogou o casaco sobre o sofá e desabou na poltrona da sala. O coração ainda descompassado, precisava ter certeza. Ele não podia se deixar levar apenas por intuições ou coincidências. Pegou o telefone e discou um número que não usava há muito tempo. "Mendes", atendeu uma voz firme do outro lado da linha. "Carlos, sou eu, Fernando. Preciso que faça um trabalho para mim." Carlos Mendes era um investigador particular de confiança. Alguém que Fernando havia contratado algumas vezes para lidar com questões empresariais no passado. "Faz tempo que não nos falamos, Sr. Oliveira. O que posso fazer por você?" Fernando respirou fundo antes de responder. "Preciso que descubra tudo o que puder sobre um rapaz chamado Mateus. Ele vende flores na Praça da Sé. Quero saber de onde veio, quem são seus pais, onde ele mora. Preciso de todas as informações possíveis." Carlos fez uma pausa. "Parece um caso pessoal." Fernando apertou os lábios. "E é. Certo, vou começar imediatamente." Fernando desligou e passou a mão pelo rosto. Agora, era apenas uma questão de tempo, se Carlos confirmasse o que ele já suspeitava. Então Mateus não era apenas um jovem vendedor de flores. Ele era seu neto, o último pedaço que restava de Luísa. E Fernando não iria deixá-lo escapar. A manhã nasceu cinzenta, com nuvens pesadas cobrindo o céu de São Paulo. O tempo parecia refletir o que Sr. Fernando sentia por dentro, uma tempestade de incertezas e emoções reprimidas. Ele passou a noite em claro, sentado em sua poltrona favorita, revivendo cada detalhe de sua conversa com Mateus. O jovem não fazia ideia do impacto que havia causado nele. Mateus era seu neto. O pensamento pulsava em sua mente como um tambor, martelando sem cessar. O que ele deveria fazer agora? Apenas aparecer diante do rapaz e dizer a verdade. Ele o aceitaria, ou o rejeitaria como Luísa o rejeitou. Fernando precisava de respostas antes de qualquer coisa. E para isso, havia apenas um homem em quem ele confiava para obter informações discretamente. Carlos Mendes, no início da manhã. Fernando pegou o telefone e discou um número que não usava há anos. O toque soou 3 vezes antes de uma voz firme atender. "Mendes." "Carlos, sou eu, Fernando. Preciso que faça um trabalho para mim." Do outro lado da linha, houve uma breve pausa. "Faz tempo que não nos falamos, Sr. Oliveira. O que posso fazer por você? Preciso que descubra tudo o que puder sobre um rapaz chamado Mateus. Ele vende flores na Praça da Sé. Quero saber de onde veio, quem são seus pais, onde ele mora. Preciso de todas as informações possíveis." Carlos fez uma pausa antes de responder. "Parece um caso pessoal." Fernando apertou os lábios. "E é. Certo, vou começar imediatamente." Fernando desligou e passou a mão pelo rosto. Agora só restava esperar. O dia se arrastou como nunca. Fernando tentava se concentrar em outras coisas, mas sua mente insistia em voltar ao mesmo ponto. Ele não era um homem acostumado a esperar. Sempre gostou de controle, de agir com precisão e planejamento. Agora, sentia-se impotente, refém do tempo e das respostas que ainda não tinha. No final da tarde, quando o telefone tocou, ele atendeu no primeiro toque. "Descobriu algo?" perguntou sem rodeios. "Algumas coisas, sim", respondeu Carlos.
Você quer que eu vá até sua casa ou prefere que eu fale por telefone? Venha até aqui. Quero ouvir tudo pessoalmente. 2 horas depois, Carlos Mendes chegou à mansão. Ele era um homem discreto, na casa dos 50 anos, vestindo um terno simples e carregando uma pasta de couro gasta pelo tempo. Fernando serviu um café e sentou-se à frente do investigador, impaciente. Me diga tudo. Carlos abriu sua pasta e retirou alguns papéis. Mateus tem 21 anos e foi criado por uma senhora chamada Dona Nair, uma mulher simples que mora na periferia da cidade. Ela o acolheu quando ele ainda era um bebê. Logo após um incêndio que matou sua mãe, Fernando sentiu um arrepio na espinha. O incêndio, murmurou. Sim, aconteceu há cerca de 20 anos, em uma casa pequena na Vila Mariana. Os registros indicam que a mãe de Mateus morreu tentando salvá-lo das chamas. O incêndio consumiu quase tudo, não sobraram pertences. Fotos. Nada. Fernando fechou os olhos por um instante. Era difícil absorver a ideia de que sua filha passou por algo tão terrível, e ele sequer soube. Enquanto ele estava em sua mansão, cercado de riquezas, sua filha morria em um incêndio sem que ele ao menos soubesse. E o pai do garoto? Perguntou. Tentando manter a voz firme, Carlos balançou a cabeça. Nenhuma informação. Não há registros do nome do pai na certidão de nascimento de Mateus. Parece que a mãe dele nunca revelou quem era. Fernando levou a mão ao rosto. Luísa nunca contou a ninguém sobre a gravidez. Por que ela escondeu isso dele? Por que nunca procurou ajuda? Ele queria acreditar que, se soubesse, teria feito algo, mas parte dele sabia que talvez não tivesse feito a coisa certa. Afinal, se soubesse na época, teria tentado controlar a vida de Luísa ainda mais. E foi justamente isso que a afastou. Você tem certeza de que Mateus é filho dela? Perguntou, ainda lutando contra a incredulidade. Carlos assentiu. Conversei com alguns vizinhos antigos. Todos dizem que a mãe dele era uma mulher chamada Luísa. Não há dúvidas. Fernando respirou fundo. Agora não era mais uma suspeita. Era um fato. Mateus era seu neto. O único vínculo que restava com Luísa. O silêncio tomou conta da sala. Fernando encarou o investigador por um momento, como se tentasse processar a informação. Quero que continue investigando, disse por fim. Descubra tudo o que puder sobre a vida que ele levou até agora. Quero saber se ele teve dificuldades, se precisou de algo. Quero saber tudo. Carlos assentiu, guardando os papéis. Vou continuar com a investigação. Mas, senhor Oliveira... O quê? Carlos hesitou por um instante antes de continuar. O que pretende fazer com essa informação? Fernando não respondeu de imediato. O que ele queria fazer era correr até a Praça da Sé e dizer a Mateus quem ele realmente era. Dizer que ele tinha um avô, que não estava sozinho no mundo mais. E se o jovem o rejeitasse? Fernando já perdera uma vez. Não podia arriscar perder de novo. Ele precisava ser cuidadoso. Ainda não sei. Admitiu por fim. Carlos apenas assentiu, levantando-se. Te darei notícias em breve, após a saída do investigador. Fernando ficou sentado na sala por um longo tempo. O coração estava pesado. Ele precisava se aproximar de Mateus. Mas como faria isso sem assustá-lo? Então, teve uma ideia. Ele voltaria à Praça da Sé, todos os dias. Se fosse necessário, compraria flores, puxaria a conversa. Entraria na vida do jovem sem pressa. Ele não cometeria os mesmos erros do passado. Dessa vez, ele faria diferente. Com um suspiro profundo, Fernando pegou seu sobretudo e saiu pela porta. Amanhã, ele voltaria à praça. E esse seria apenas o começo. O relógio marcava 7 da manhã quando Fernando chegou à Praça da Sé. O ar estava úmido depois da chuva da madrugada, e algumas poças d'água refletiam a cidade acordando. Ele nunca fora um homem de acordar cedo sem um motivo. Antes, sua rotina era ditada por reuniões e decisões financeiras, mas agora ele estava ali, entre bancas de café e camelôs, esperando um jovem vendedor de flores abrir seu pequeno espaço. Mateus, seu neto, Fernando encostou-se em um dos pilares da praça e cruzou os braços, observando a movimentação. Algumas barracas já estavam montadas e vendedores organizavam seus produtos. Ele se perguntava se Mateus chegaria cedo. Como no dia anterior, não demorou muito para vê-lo.
O jovem veio caminhando com uma sacola cheia de flores, um caixote velho nos braços e o semblante tranquilo. Ele não parecia se importar com a correria da cidade, enquanto o resto do mundo passava apressado. Mateus organizava as flores com calma, como se cada uma tivesse seu próprio lugar especial. Fernando observou os movimentos do neto, sentindo uma estranha sensação de orgulho. Como Luísa conseguiu criá-lo sem ninguém saber, como suportou o peso de esconder um filho, e por que nunca procurou ajuda. As perguntas martelavam em sua mente, mas não era o momento de encontrar respostas. Ainda não. Respirou fundo e caminhou até a pequena barraca improvisada. Bom dia, Mateus. O jovem levantou o olhar e sorriu. Bom dia, senhor. Voltou para comprar mais flores. Fernando esboçou um pequeno sorriso. Parece que sim. Mateus limpou as mãos na calça e pegou um pequeno buquê de lírios. Esses aqui são especiais. Minha mãe sempre dizia que os lírios simbolizam renovação e novas chances. Fernando sentiu um aperto no peito. Novas chances? Então acho que vou levar esses, murmurou, pegando o buquê. Mateus sorriu e começou a embalar as flores. O senhor gosta de flores ou só está tentando me ajudar? A pergunta pegou Fernando de surpresa. Ele ergueu uma sobrancelha. O que te faz pensar que eu só quero ajudar? Mateus deu de ombros. Não sei. O senhor não tem cara de quem compra flores com frequência e, bem, tem voltado todos os dias. Fernando soltou um pequeno riso. O garoto era observador. Talvez eu só tenha descoberto algo que nunca prestei atenção antes. Mateus assentiu, mas seu olhar parecia analisar Fernando com um pouco mais de atenção. Por um momento, Fernando quase teve vontade de dizer tudo. Sou seu avô. Mas não ainda. Ele precisava esperar. E você? Perguntou, mudando de assunto. Como veio parar aqui? Você disse que foi criado por uma senhora. Dona Nair, certo? Mateus sorriu ao ouvir o nome dela. Sim, ela é a melhor pessoa que eu conheço. Me pegou no colo quando eu era só um bebê e cuidou de mim como se fosse dela. Fernando assentiu, tentando absorver cada detalhe. E como ela te encontrou, o sorriso de Mateus se apagou um pouco. Foi depois do incêndio. Fernando se inclinou levemente para a frente. O incêndio? Mateus passou a mão pelo pingente pendurado no pescoço. E sim, minha mãe morreu tentando me salvar. Eu não lembro de muita coisa, mas me contaram que foi ela quem me tirou da casa em chamas. Quando os bombeiros chegaram, ela já não estava mais viva. Fernando sentiu um nó na garganta. Luísa morreu salvando seu filho. Ele nunca soube, nunca sequer suspeitou. Enquanto ele vivia cercado de riqueza, sua filha lutava para sobreviver. Ela conseguiu me entregar para uma vizinha antes de... Mateus fez uma pausa, respirando fundo. E essa vizinha me levou até Dona Nair. Desde então, ela me criou. Fernando ficou em silêncio por um momento. Tudo que ele queria era voltar no tempo. Ela falava sobre seu pai. Perguntou, tentando não parecer ansioso. Mateus balançou a cabeça. Não, nunca soube quem ele era. Minha mãe não falava sobre ele. Fernando apertou os punhos. Por que, Luísa? Por que nunca me contou? Se soubesse, teria feito algo, teria ajudado, ou teria afastado ainda mais a filha que já não suportava suas imposições. Né, mas eu nunca me importei muito com isso, continuou Mateus. Para mim, Dona Nair sempre foi minha verdadeira família. Fernando engoliu em seco. E ela te deu tudo o que você precisava. Mateus riu de leve. Ah, não era fácil. A gente passou por muito aperto. Mas sabe, senhor, eu nunca fui infeliz. Fernando o olhou com atenção. Mateus havia crescido sem luxo, sem conforto, sem as oportunidades que ele mesmo proporcionaria. Mas ainda assim, parecia genuinamente feliz com a vida que teve. O velho empresário sentiu um misto de culpa e admiração. Talvez ele tenha crescido melhor longe do avô milionário. E seus sonhos, Mateus? O que você quer da vida? Mateus suspirou e olhou para os próprios pés por um instante. Meu sonho mesmo, começou ele, e depois sorriu, meio sem jeito. Bem, eu queria abrir minha própria floricultura. Fernando ergueu uma sobrancelha. Floricultura. Sim, um lugar bonito. Cheio de plantas e cores, onde as pessoas possam entrar e sentir que estão em um lugar especial. Havia paixão na voz do rapaz. Mas é um sonho meio distante, completou rindo.
Ainda não tenho dinheiro para isso. Fernando ficou em silêncio. Ele poderia dar essa floricultura para Mateus agora mesmo, mas sabia que não poderia fazer isso. Não ainda. Mateus era um jovem independente. Se de repente um desconhecido aparecesse com uma oferta dessas, ele rejeitaria. Ele precisava pensar em outra maneira. Talvez um investimento anônimo. Antes que pudesse aprofundar o pensamento, Mateus o olhou de novo e sorriu. Mas eu não reclamo. Sei que tudo tem seu tempo. Fernando observou aquele sorriso e tomou uma decisão. Ele ajudaria Mateus, mesmo que o neto não soubesse, mesmo que nunca descobrisse, porque se havia uma coisa que Fernando aprendera tarde demais, era que ajudar alguém não significava controlá-lo. Ele pagou pelas flores e se afastou, já com uma ideia em mente. No dia seguinte, começaria o primeiro passo. Mateus não sabia, mas seu sonho de ter uma floricultura estava prestes a se tornar realidade. E ele nem imaginava que a mudança em sua vida começaria com um simples cliente que voltava todos os dias para comprar flores. A manhã seguinte chegou trazendo um céu limpo, com tons de azul que contrastavam com a paisagem cinza dos prédios de São Paulo. E senhor, Fernando acordou cedo, tomou um café amargo e, sem perder tempo, pegou o telefone. Havia muito o que fazer. Discou um número que há muito tempo não usava, esperando apenas 2 toques, antes de a voz familiar atender do outro lado da linha. Mendes, preciso de um favor, Carlos, disse Fernando direto ao ponto. Preciso que encontre uma maneira de ajudar Mateus sem que ele saiba que sou eu. Houve um silêncio na linha. O senhor quer ajudá-lo financeiramente? Sim, mas não pode parecer caridade. Não posso simplesmente aparecer e lhe entregar um dinheiro ou um negócio pronto. Ele recusaria. Entendido, disse Carlos, sempre profissional. O que exatamente tem em mente? Fernando pensou por um momento antes de responder. Descubra quanto ele precisa para abrir a floricultura dos sonhos dele. Depois, encontre um jeito de conseguir esse dinheiro para ele de forma sutil. Talvez um investimento anônimo ou um empréstimo sem juros. Algo que ele aceite sem desconfiança. Carlos fez uma pausa. Posso encontrar uma maneira de criar uma oportunidade para ele. Um cliente misterioso interessado em bancar um pequeno negócio. Algo que pareça um golpe de sorte. Fernando assentiu. Mesmo sabendo que Carlos não podia vê-lo. Exatamente. Faça acontecer. Deixe comigo. Em breve trago novidades. Fernando desligou e respirou fundo. Era um começo. Se não podia chegar a Mateus como avô, chegaria de outra maneira. Naquela mesma tarde, Fernando retornou à Praça da Sé. Mateus já estava lá. Atendendo algumas senhoras que escolhiam buquês com interesse, o jovem sorria enquanto explicava os significados das flores, gesticulando com naturalidade. Fernando esperou sua vez, observando cada detalhe do neto, o jeito de se mover, de falar, a maneira como os olhos brilhavam ao mencionar sua paixão. Era como olhar para Luísa. Quando Mateus finalmente se virou para ele, abriu um sorriso sincero. Senhor Fernando, voltou hoje de novo. Você está começando a achar que estou exagerando, brincou o empresário. De forma alguma. Clientes fiéis são os melhores. Fernando sorriu levemente e apontou para um pequeno vaso com hortênsias. Hoje quero essas. Mateus pegou o vaso com cuidado e começou a embalar. Eu não esperava ver o senhor tão cedo. Não tenho uma empresa para administrar. Fernando soltou uma risada curta. Eu já fui empresário. Agora, sou apenas um velho com tempo livre. Mateus olhou para ele com curiosidade. E o que o senhor fazia? Fernando hesitou por um instante. Se dissesse a verdade, poderia levantar suspeitas. Negócios, investimentos, um pouco de tudo. Mateus assentiu, mas parecia querer saber mais. E por que parou? Fernando respirou fundo. Porque um dia percebi que dinheiro e trabalho não significam nada se você não tem ninguém com quem compartilhar. Houve um silêncio entre os dois. Mateus o observou por um momento antes de desviar o olhar, terminando de embalar as flores. Minha mãe dizia algo parecido. Comentou, de repente, o coração de Fernando bateu mais forte. Dizia. Mateus assentiu. Ela sempre dizia que as pessoas mais ricas são aquelas que sabem amar, e que dinheiro não compra tempo perdido. Fernando sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquelas palavras. Luísa ainda falava dele, mesmo depois de tantos anos afastada.
Fernando pigarreou, tentando esconder a emoção em sua voz. Sua mãe era uma mulher sábia. Mateus sorriu de leve. Sim, era. O jovem entregou o vaso de hortênsias e Fernando pagou em silêncio, antes de ir embora. Hesitou por um momento e perguntou: Você está feliz, Mateus? O rapaz ergueu a cabeça, surpreso com a pergunta inesperada. Ele sorriu, mas havia algo diferente naquele sorriso. Acho que sim, mas todo mundo tem sonhos. Né? Fernando assentiu. E o seu sonho? Mateus passou a mão pelo cabelo, parecendo envergonhado. Já contei para o senhor minha floricultura. E o que falta para torná-lo realidade? Mateus deu uma risada curta. Dinheiro. O senhor sabe como é. Tudo é caro nessa cidade. Fernando sentiu um aperto no peito. Ele tinha esse dinheiro. Ele podia realizar o sonho de Mateus agora mesmo. Mas não podia. Não assim. O jovem precisava acreditar que alcançou seu sonho por mérito próprio. E Fernando garantiria que isso acontecesse. Tenho certeza de que você vai conseguir. Disse por fim. Mateus sorriu. Espero que sim. Fernando pegou as flores e se afastou lentamente. Mas, dessa vez, em seu coração não havia apenas arrependimento. Havia esperança e a certeza de que ele não falharia dessa vez, naquela mesma noite. Carlos Mendes chegou à mansão de Fernando com um dossiê em mãos. Descobri quanto Mateus precisaria para abrir a floricultura, disse. Entregando os papéis, Fernando analisou os números e assentiu. É menos do que eu imaginava. Ele tem planos modestos, quer algo simples, explicou Carlos. Mas para um jovem que vende flores na rua, ainda é um valor alto. Fernando refletiu por um momento. Você mencionou criar uma oportunidade. O que sugere? Carlos sorriu de leve. Um investidor anônimo, alguém que viu talento nele e quer apostar no negócio? Podemos criar uma história convincente, algo que ele aceite sem desconfiar. Fernando assentiu lentamente. Faça acontecer. Carlos levantou-se. Em breve, Mateus receberá uma proposta impossível de recusar. Fernando ficou sozinho na sala, segurando os papéis. O sonho de Mateus estava prestes a se tornar realidade. E dessa vez, Fernando faria as coisas do jeito certo. Porque ele finalmente entendia algo que demorou uma vida inteira para aprender. O verdadeiro amor não impõe, não controla, não exige nada em troca. Ele apenas dá. A notícia chegou a Mateus como um raio em um céu claro. Naquela manhã, enquanto organizava suas flores na Praça da Sé, um homem de terno elegante e sorriso discreto se aproximou. Não parecia um cliente comum. Havia algo calculado em sua postura, como se já soubesse exatamente o que estava prestes a dizer. Você é Mateus, certo? O jovem ergueu os olhos, estranhando o tom formal. Sim, posso ajudar? O homem estendeu a mão. Meu nome é André Vasconcelos. Sou representante de um grupo de investidores que apoia pequenos empreendedores. Mateus franziu a testa. Investidores? Sim, temos um programa chamado Raízes do Futuro, que identifica jovens talentosos e oferece financiamento para seus negócios. Recentemente, um de nossos consultores viu seu trabalho aqui na praça e ficou impressionado com sua dedicação. Mateus piscou algumas vezes. Alguém me indicou para um programa de investimentos. André sorriu. Exatamente. Você tem paixão e conhecimento sobre flores. Isso é raro. Queremos ajudá-lo a abrir sua própria floricultura. Mateus ficou sem palavras. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Mas, por quê? Quero dizer, porque Nosso programa tem um critério simples: talento e dedicação. E você tem os dois. Mateus olhou ao redor, como se esperasse ver alguém rindo da situação, como se aquilo fosse uma pegadinha. Mas não havia câmeras escondidas, não havia risadas abafadas. Era real. Ele sentiu o coração acelerar. Seu sonho poderia finalmente se tornar realidade. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele hesitava. Por que justo agora? Por que tão de repente? Enquanto isso, do outro lado da cidade... Senhor, Fernando caminhava impaciente pela mansão. Ele sabia que, naquele exato momento, Mateus estava ouvindo a proposta que mudaria sua vida. Mas será que ele aceitaria? Carlos Mendes chegou pontualmente, como sempre. Tudo foi feito conforme o planejado, disse sem rodeios. Nosso investidor anônimo fez a proposta a Mateus hoje cedo.
Fernando cruzou os braços. E qual foi a reação dele? Carlos hesitou por um momento. Ele está desconfiado. Fernando ergueu uma sobrancelha. Desconfiado. Sim. Ele não entende por que alguém investiria nele sem esperar nada em troca. Fernando suspirou. O garoto era esperto. Então ele recusou. Ainda não, mas também não aceitou. Pediu um tempo para pensar. Fernando assentiu. Pensativo. Mateus não era ingênuo. Ele aprendeu a sobreviver sozinho e não estava acostumado a receber oportunidades tão fáceis. Mas Fernando não podia desistir agora. E o que podemos fazer para convencê-lo? Perguntou. Carlos sorriu levemente. Nada. Só esperar. Se ele realmente quer esse sonho, ele aceitará. Fernando suspirou, mas sabia que o investigador tinha razão. Agora, tudo dependia de Mateus. Nos dias seguintes, Mateus parecia inquieto. Fernando, como de costume, ia todos os dias à praça para comprar flores, mas dessa vez o sorriso do jovem parecia menos espontâneo, até que, em uma manhã, enquanto Mateus lhe entregava um buquê de girassóis, ele não conseguiu mais segurar a dúvida. Senhor Fernando, posso lhe fazer uma pergunta? O velho empresário ergueu os olhos. Claro. Mateus hesitou por um instante antes de continuar. O senhor acredita em sorte? Fernando franziu a testa, surpreso com a pergunta. O que quer dizer? Mateus suspirou. Digamos que, de repente, alguém me ofereceu a chance de realizar meu maior sonho, sem eu ter pedido, sem que houvesse um motivo óbvio. Só... aconteceu? Fernando sentiu o coração acelerar. Ele estava falando da proposta. E você acha que isso é bom ou ruim? Eu não sei. Parece... fácil demais. Fernando sorriu de leve. Nem toda oportunidade precisa vir com dificuldades, Mateus. Às vezes a vida nos surpreende. Mateus o observou por um momento, como se tentasse decifrar algo oculto em suas palavras. E se for uma armadilha? Fernando manteve o olhar firme. Então cabe a você decidir se vale o risco. Houve um silêncio. Então, Mateus soltou um pequeno riso. Eu nunca tive nada fácil na vida, Sr. Fernando. Tudo o que eu conquistei foi com esforço. Fernando assentiu. E talvez essa seja apenas a recompensa pelo seu esforço. Mateus ficou pensativo. Ele queria acreditar, queria aceitar, mas confiar, isso era outra história. Naquela noite, Mateus caminhava pelas ruas do bairro onde morava. Perdido em pensamentos, Dona Nair percebeu sua inquietação. O que houve, meu filho? Está com essa cara de quem brigou com a vida. Mateus riu de leve e se sentou ao lado dela no sofá. Me ofereceram um investimento para abrir minha floricultura. Dona Nair arqueou as sobrancelhas. E você ainda está pensando? Não acha estranho, vó? Por que alguém faria isso? Ela sorriu e pegou suas mãos. Às vezes, Deus nos dá respostas quando menos esperamos. Você passou anos batalhando, sonhando. Talvez seja a hora de receber. Mateus ficou em silêncio. Você sempre diz que sua mãe falava sobre seguir o coração. Continuou Dona Nair. O que seu coração diz? Mateus respirou fundo. Dizia para aceitar. Dizia para tentar. Porque talvez, só talvez, aquela fosse a chance que ele esperava a vida toda, na manhã seguinte. Mateus chegou à praça com um brilho diferente nos olhos. Fernando notou de imediato. Parece animado hoje. Mateus sorriu. Decidi aceitar a proposta. Fernando sentiu o peito se aquecer. Ele conseguiu. Mateus teria sua floricultura. É uma grande decisão, disse Fernando, tentando manter a voz calma. Eu sei, mas acho que mereço essa chance. Fernando assentiu. Você merece. Mateus sorriu. Ainda não acredito que está acontecendo. Fernando sorriu de volta, mas ele acreditava, porque ele mesmo garantiu que acontecesse. E agora, Mateus estava prestes a dar o primeiro passo para mudar sua vida. A notícia da aceitação de Mateus encheu o coração de Fernando com um misto de alívio e emoção. Depois de tanto tempo vivendo na sombra do arrependimento, ele finalmente sentia que estava fazendo algo certo. Naquela manhã, ao chegar à Praça da Sé para sua compra diária de flores, encontrou Mateus mais animado do que nunca. O jovem organizava os buquês com um entusiasmo renovado, os olhos brilhando como se estivesse enxergando um novo futuro à sua frente. Senhor Fernando, chamou sorrindo.
Hoje é um dia especial. Fernando retribuiu o sorriso, tentando manter a naturalidade. Ah, é. Sim. Vou conhecer o espaço que me ofereceram para montar a floricultura. Fernando sentiu um aperto no peito. Ele já sabia disso, claro, mas ouvir a empolgação genuína na voz de Mateus fez tudo parecer mais real. Parece que tudo está se encaixando para você. Mateus assentiu. Sim, ainda parece um sonho, mas acho que minha mãe ficaria feliz por mim. Fernando se surpreendeu com a súbita menção a Luísa. Você pensa muito nela. O jovem sorriu, pensativo. Sempre, desde pequeno, Dona Nair me contava histórias sobre ela, dizia que minha mãe era forte, determinada, e que nunca desistia do que acreditava. Fernando engoliu seco. Sim, isso era Luísa. Mas sabe o que mais me emociona nisso tudo? Continuou Mateus. Fernando negou com a cabeça. Minha mãe sempre sonhou em ter uma floricultura também. O velho empresário sentiu o mundo girar por um instante. Luísa queria o mesmo que Mateus. Ela queria uma floricultura. Sim, Dona Nair me contou que minha mãe amava flores desde pequena e que, se pudesse, teria um espaço onde pudesse compartilhar esse amor com o mundo. Fernando sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele nunca soube disso, o tempo todo. Ele tentava moldar Luísa para os negócios, tentando convencê-la de que seguir o caminho da família era a melhor escolha, mas nunca se preocupou em perguntar o que realmente a fazia feliz. E agora, sem saber, Mateus estava realizando o sonho da mãe. Fernando sentiu um aperto no coração. Talvez esse fosse o destino tentando corrigir um erro do passado. E por que ela nunca abriu a floricultura? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Mateus suspirou. Acho que nunca teve oportunidade. A vida nem sempre facilita as coisas, né? Fernando fechou os olhos por um segundo, sentindo a culpa pesar em seus ombros. Ela nunca teve oportunidade porque ele não lhe deu uma. Ele teve tudo ao seu alcance, todos os recursos possíveis, e jamais pensou em perguntar o que sua filha queria. Agora, ele entendia o peso dessa falha, mas pelo menos poderia consertá-la. Ainda que tardiamente, horas depois, Mateus estava diante de um pequeno espaço comercial em uma rua movimentada do centro. Era uma loja simples, mas tinha um charme especial. O letreiro ainda estava apagado. As paredes precisavam de uma nova pintura, mas Mateus conseguia enxergar o potencial. Aquele seria o seu lugar. O homem que lhe apresentou o espaço, André Vasconcelos, explicou todos os detalhes. Como já conversamos, os investidores cobrirão os custos iniciais. O local já tem estrutura, mas você pode reformar como quiser. Mateus olhou ao redor, sentindo uma mistura de empolgação e nervosismo. Era real. Ele se imaginou ali, arrumando flores, conversando com clientes, trazendo vida ao ambiente. Seu sonho estava prestes a se tornar realidade. E, no fundo, sentia que sua mãe estaria orgulhosa. Enquanto isso, Fernando observava tudo de longe. Ele ficou dentro do carro, estacionado discretamente do outro lado da rua, assistindo ao momento sem ser notado. Viu o brilho nos olhos de Mateus. Viu a maneira como ele tocava as paredes da loja, já imaginando como tudo ficaria. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu um calor diferente no peito, felicidade genuína. Não era uma vitória financeira, nem um contrato milionário, era algo maior. Ele estava devolvendo ao neto o que nunca deu à filha, uma chance de ser feliz do seu jeito. Nos dias seguintes, a transformação começou. Mateus passava o tempo todo no novo espaço, organizando os planos, comprando materiais, escolhendo o nome da floricultura. Quando Fernando foi visitá-lo na praça, percebeu o entusiasmo do jovem crescer a cada dia. E como vão os preparativos? Perguntou, pegando seu buquê diário. Melhor do que eu imaginei. Já temos um nome para a loja. Fernando arqueou uma sobrancelha. Ah, é. Mateus sorriu. Vai se chamar Flor da Esperança. Fernando ficou em silêncio por um instante, absorvendo aquelas palavras. Flor da Esperança. O nome carregava tanto significado. Luísa teve a esperança de um futuro melhor. Mateus tinha a esperança de realizar seu sonho. E ele, Fernando, tinha a esperança de ser um avô melhor do que foi um pai. É um nome bonito, disse finalmente. Foi minha mãe que escolheu, revelou Mateus.
Fernando piscou surpreso. Como assim? Mateus riu. Bem, ela nunca abriu a loja dela, mas sempre dizia que, se um dia tivesse uma floricultura, se chamaria assim. Fernando sentiu um nó na garganta. Era oficial. Mateus estava realizando o que Luísa nunca conseguiu. E de alguma forma, ele estava ajudando a tornar isso realidade. Era como se estivesse se redimindo com sua filha através do neto. É um nome perfeito, disse com sinceridade. Mateus sorriu. Espero que sim. Quero que esse lugar seja especial. Não só para mim, mas para todos que entrarem lá. Fernando assentiu, sentindo o coração apertado. Ele precisava encontrar uma maneira de contar a verdade, mas ainda não era o momento. Mateus estava no auge de sua felicidade, e Fernando não queria correr o risco de destruir isso. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar. No lugar certo, na hora certa. Agora, só precisava garantir que tudo desse certo, e que Mateus nunca se sentisse sozinho no mundo novamente. Os dias seguintes foram intensos para Mateus. O pequeno espaço onde sua floricultura começaria a ganhar forma se tornava, a cada instante, mais do que apenas um projeto. Era um sonho se materializando diante de seus olhos, entre tintas, móveis e caixas de flores. Ele quase não tinha tempo para respirar. Mas pela primeira vez na vida, isso não o incomodava. Ele estava feliz. Senhor, Fernando continuava visitando a Praça da Sé todos os dias, sempre comprando flores e puxando conversa. Aos poucos, tornou-se parte da rotina de Mateus. O jovem até brincava. Acho que o senhor está gostando mesmo de flores. Hein? Fernando apenas sorria, sem responder. Na verdade, ele gostava do que as flores representavam agora. Um novo começo. Mas então, como sempre acontece com os melhores momentos da vida, algo inesperado aconteceu e ameaçou colocar tudo a perder. Naquela tarde, Mateus estava na floricultura, arrumando algumas prateleiras, quando um envelope foi entregue a ele. Chegou isso para você, Mateus, disse André, o representante dos investidores anônimos. O jovem pegou o envelope, curioso. O que é isso? Só documentos formais da empresa, contrato, registros, burocracia. É só conferir e assinar. Mateus abriu o envelope e começou a folhear as páginas. Tudo parecia normal, até que, em uma das folhas, um nome chamou sua atenção. Fernando Oliveira. Seus olhos arregalaram. Ele piscou, sem acreditar. Aquele não era o nome do senhor que comprava suas flores todos os dias. Quem é Fernando Oliveira? Perguntou, olhando para André. O homem hesitou por um instante. Ele é o principal investidor do projeto. Mateus sentiu um frio na espinha. Quer dizer que ele pagou por tudo isso? André percebeu tarde demais que havia falado demais. Bem, ele fez um investimento significativo, sim, mas Mateus não ouviu o resto. O envelope caiu de suas mãos. O senhor Fernando havia pagado pela floricultura, tudo, o sonho que ele tanto lutou para conquistar. Não foi conquistado, foi dado. A raiva subiu dentro dele como um incêndio descontrolado. Ele não sabia o que doía mais, o fato de que havia sido enganado ou o fato de que confiou em Fernando de verdade. Sem pensar, saiu da loja e foi direto para a Praça da Sé. Ele precisava de respostas. Agora, quando chegou à praça, lá estava Fernando, como sempre, escolhendo flores em sua barraca. Mas dessa vez, Mateus não sorriu. Ele parou na frente do empresário, com os olhos carregados de frustração e decepção. Então era você? Fernando ergueu o olhar, confuso. Mateus, o que houve? Era você o tempo todo, exclamou o jovem, a voz embargada de raiva. Fernando respirou fundo. Ele sabia que esse momento chegaria. Vamos conversar com calma, filho. Não me chame assim, retrucou Mateus. Você mentiu para mim. Disse que eu merecia essa chance, que era fruto do meu esforço. Mas era tudo uma mentira. Fernando tentou se explicar. Eu só queria te ajudar. E por que fez isso? Mateus interrompeu, a raiva aumentando. Eu nunca pedi nada disso. Nunca quis que ninguém me desse nada. Fernando fechou os olhos por um instante. Ele queria dizer a verdade, queria gritar. Porque você é meu neto, porque eu perdi sua mãe, e não posso te perder também.
Mas não podia, não agora. Eu só queria te dar a chance que sua mãe nunca teve, disse com a voz baixa. Mateus franziu a testa. O que você sabe sobre minha mãe? Fernando ficou em silêncio. Como você sabe que ela nunca teve essa chance? Mateus estava começando a ligar os pontos. Os olhos dele analisavam cada expressão de Fernando. O jeito como falava de Luísa, o jeito como sempre esteve presente, o jeito como olhava para ele com tanto pesar e emoção. Então, de repente, veio a realização. Mateus recuou um passo. Meu Deus! Fernando prendeu a respiração. Você conhecia minha mãe? Era uma afirmação, não uma pergunta. Fernando sentiu o peito apertar. Sim, Mateus. Eu conhecia. O silêncio entre os dois era pesado. Mateus engoliu em seco. Seu coração batia rápido demais. Quem era você para ela? Fernando fechou os olhos por um segundo antes de responder. Eu sou o pai dela. Mateus sentiu o chão sumir. Ele não conseguiu falar por alguns instantes. Depois, riu. Um riso amargo e incrédulo. Então é isso. Você não só mentiu sobre a floricultura, como também mentiu sobre quem você realmente é. Eu ia te contar, Mateus. Quando? O jovem interrompeu. Quando fosse conveniente para você? Fernando sentiu o peso daquelas palavras. Era exatamente isso que ele sempre fez na vida. Decidir quando e como as coisas aconteceriam. E mais uma vez, havia falhado. Mateus balançou a cabeça, os olhos ardendo. Você passou todo esse tempo me observando, fingindo ser apenas um cliente, mas nunca me contou a verdade. Fernando deu um passo à frente. Eu tive medo de te perder. Você nunca me teve para me perder. Aquelas palavras atingiram Fernando como uma faca. Mateus respirou fundo e se afastou. Eu preciso de um tempo. Fernando quis segurar seu braço, quis dizer alguma coisa, mas Mateus já estava indo embora. E mais uma vez, ele assistia a alguém que amava se afastar. Naquela noite, Mateus não conseguiu dormir. Tudo parecia uma grande farsa. O homem em quem confiou, o amigo que escutava seus sonhos, era seu avô e nunca teve coragem de contar. Ele sentia raiva, mas ao mesmo tempo, ele sentia algo mais, algo que não queria admitir. Ele sentia falta de Fernando, porque no fundo, algo dentro dele dizia que, talvez, só talvez, aquele velho realmente só quisesse fazer algo certo na vida. Mas Mateus não sabia se estava pronto para perdoá-lo. Não ainda. A noite foi longa para Mateus. Ele caminhou sem rumo pelas ruas, tentando processar tudo o que acontecera. Fernando era seu avô, o velho senhor que comprava flores todos os dias, que lhe fazia perguntas sobre sua vida, que ouvia seus sonhos com interesse genuíno. Era o pai de sua mãe, e escondeu isso dele. Mateus sentia-se enganado. Tudo aquilo, a proximidade, as conversas, até a ajuda para abrir a floricultura. Não passava de um plano para tentar consertar o passado, mas a verdade era que ele nunca precisou de um avô, ou pelo menos, é o que tentava convencer a si mesmo, quando finalmente chegou em casa. Dona Nair percebeu sua expressão abatida. Meu filho, o que aconteceu? Mateus hesitou, mas então soltou tudo de uma vez. Eu descobri quem é o verdadeiro investidor da floricultura. Os olhos de Dona Nair se arregalaram. E quem é? Mateus apertou os punhos. Fernando Oliveira. Ela levou a mão ao peito. O senhor Fernando, aquele que compra suas flores. Mateus assentiu. Ele é meu avô, vó, o pai da minha mãe. Dona Nair ficou sem palavras. Ele te contou? Mateus soltou um riso amargo. Não, eu descobri. E agora não sei o que pensar. Dona Nair ficou em silêncio por um instante, antes de se sentar ao lado dele no sofá. Ele te enganou sim, mas você já se perguntou por quê? Mateus cruzou os braços. Porque ele quer consertar o passado. Mas isso não muda nada. Ele nunca esteve aqui, nunca ajudou minha mãe. Dona Nair suspirou. E você sabe por quê? Mateus não respondeu. Ela pegou suas mãos e olhou nos olhos dele. Você já ouviu o lado dele? Mateus desviou o olhar. Ele não queria ouvir, porque no fundo tinha medo de começar a entender. Enquanto isso, Fernando estava na mansão, encarando o silêncio da sala. Mateus tinha ido embora, e no fundo, ele sabia que isso aconteceria, mas não fazia a dor ser menor. Ele passou a vida perdendo as pessoas que amava. Primeiro sua esposa,
Depois, sua filha. E agora, o único neto que lhe restava estava se afastando também. A história estava se repetindo, e isso o apavorava. Então, pegou o telefone e discou um número que sabia de cor. Houve 3 toques antes de Carlos Mendes atender. Mendes. Ele descobriu. Carlos suspirou. Imaginei que aconteceria, como ele reagiu. Fernando passou a mão pelo rosto. Como eu esperava, ele está furioso, me vê como um manipulador. Carlos ficou em silêncio por um momento. E o que pretende fazer? Fernando olhou para o copo de uísque intocado em sua frente. Eu não sei, não posso forçá-lo a me aceitar. Carlos suspirou do outro lado da linha. Talvez a única coisa que você possa fazer agora seja esperar. Fernando fechou os olhos. Esperar. Mas ele já esperou tempo demais. E temia que quando Mateus estivesse pronto para perdoá-lo, fosse tarde demais. Nos dias seguintes, Mateus evitou Fernando. Ele ainda ia à praça vender suas flores. Mas, toda vez que via o senhor de cabelos grisalhos caminhando em sua direção, sentia um nó no peito e simplesmente virava de costas. Fernando percebeu, é claro, mas não insistiu. Ele entendia. E pela primeira vez na vida, decidiu dar tempo ao tempo. Mas isso não significava desistir. Então, ao invés de tentar falar com Mateus, ele fez algo diferente. Ele continuou comprando flores, só que agora pedia para que outra pessoa as pegasse por ele. O dinheiro chegava. As flores eram entregues, mas Fernando não aparecia mais. Mateus notou, e para sua surpresa, sentiu falta. Certa noite, ele não conseguiu segurar mais a dúvida. Pegou o telefone e ligou para André, o homem que havia lhe apresentado a proposta da floricultura. Quero saber uma coisa, disse direto ao ponto. Há quanto tempo Fernando Oliveira estava por trás disso? André hesitou. Desde o começo, Mateus sentiu um arrepio. Ele já sabia quem eu era. André suspirou. Sim, Mateus. Ele sempre soube. Mateus ficou sem palavras o tempo todo. Desde o primeiro dia que apareceu na Praça da Sé, Fernando já sabia que ele era seu neto, e mesmo assim nunca disse nada. Nunca pressionou. Só esteve ali. A raiva que sentia se misturou com outra coisa. Algo mais difícil de definir. E se Fernando realmente estivesse apenas tentando fazer algo certo? E se pela primeira vez na vida, estivesse apenas tentando se aproximar? Mateus desligou o telefone e ficou olhando para o nada. Ele precisava ouvir a história toda. E pela primeira vez, desde que descobriu a verdade, decidiu que estava pronto para escutar. Na manhã seguinte, Mateus foi até a mansão de Fernando. Bateu na porta com força. Demorou alguns segundos até que a porta se abrisse e ele se deparasse com o rosto cansado do velho empresário. Fernando não escondeu o choque ao vê-lo ali. Mateus! O jovem cruzou os braços. Quero conversar. Fernando assentiu. Talvez nem tudo estivesse perdido. Ele abriu a porta e deu um passo para o lado. Entre. Mateus respirou fundo antes de atravessar a porta. Era hora de finalmente saber a verdade. Mateus atravessou a porta da mansão com passos hesitantes. O lugar exalava riqueza e sofisticação, mas para ele, parecia apenas frio, sem alma. Era difícil imaginar que sua mãe, Luísa, um dia pertencera àquele mundo. Fernando fechou a porta atrás de si e o encarou por um instante, como se temesse que o neto mudasse de ideia e saísse correndo. Obrigado por vir. Mateus cruzou os braços. Não agradeça ainda. Não estou aqui para aceitar nada. Fernando assentiu, como se já esperasse por aquela resposta. Então, por que está aqui? Mateus respirou fundo. Porque eu quero entender. Quero saber a verdade sobre você, sobre minha mãe, sobre por que ela nunca me contou que eu tinha um avô. Fernando sentiu um aperto no peito. Essa era a pergunta que mais o assombrava. Ele indicou o sofá e, hesitante, Mateus se sentou. Sua mãe e eu tínhamos uma relação difícil. Mateus soltou uma risada sem humor. Isso eu já percebi. Fernando sorriu de leve, mas logo ficou sério de novo. Eu era um homem rígido. Mateus, para mim, sucesso significava controle. Eu queria que Luísa seguisse meus passos, que herdasse os negócios da família, mas nunca perguntei o que ela queria. Mateus o observou atentamente. E ela queria uma floricultura. Fernando assentiu. Sim, mas eu nunca dei valor a isso.
Sempre achei que era uma fantasia, um capricho passageiro. Brigávamos muito por isso. O velho empresário fez uma pausa antes de continuar. Até o dia em que tivemos nossa última discussão, Mateus viu nos olhos de Fernando que aquele era um peso que ele carregava há anos. O que aconteceu? Fernando passou a mão pelo rosto, como se revivesse a cena. Ela me disse que estava cansada de viver sob minhas regras, que nunca seria a filha que eu queria que ela fosse. Mateus sentiu um nó na garganta. A dor na voz de Fernando era real. E eu, como sempre, fui arrogante. Disse que ela nunca conseguiria nada sem mim. Mateus fechou os olhos por um segundo. E ela foi embora. Fernando assentiu, apertando os punhos. E nunca mais voltou. O silêncio pesou entre os dois. Mateus sentiu um misto de raiva e compaixão. E você nunca a procurou? Fernando abaixou a cabeça. Eu tentei, mas ela não queria ser encontrada. Mateus franziu a testa. Como assim? Fernando suspirou. Contratei investigadores, procurei por ela em todos os lugares possíveis, mas Luísa simplesmente desapareceu. Mateus sentiu um arrepio. Então, você não sabia que ela teve um filho? Os olhos de Fernando se encheram de dor. Não, eu nunca soube de você, Mateus. Se soubesse, eu teria feito tudo diferente. Mateus desviou o olhar. Ele queria acreditar. Como descobriu? Fernando sorriu de leve, como se ainda estivesse em choque com tudo o que aconteceu. Um dia, caminhando pela Praça da Sé, vi um jovem vendendo flores. Um jovem que se parecia muito com minha filha. Mateus sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E então, eu soube. Fernando respirou fundo antes de continuar. Quando vi você ali, organizando as flores com tanto carinho, falando sobre elas do jeito que Luísa falava, foi como se o passado voltasse para mim. Mateus ficou em silêncio. Pela primeira vez, Fernando não parecia um empresário poderoso. Ele parecia apenas um velho arrependido. Fernando pegou um porta-retratos da mesa ao lado e o entregou a Mateus. Era uma foto antiga de Luísa, ainda jovem, segurando um pequeno vaso de flores, sorrindo para a câmera. Mateus sentiu o coração apertar. Sua mãe parecia feliz. Eu não pude ser um bom pai para ela, continuou Fernando. Mas quando descobri que você existia, vi uma segunda chance. Mateus sentiu um nó na garganta. Uma segunda chance. Mas uma segunda chance para Fernando. Ou para ele. E foi por isso que montou a floricultura para mim. Para aliviar sua culpa. Fernando olhou para ele nos olhos. Não, fiz porque era o certo. Mateus piscou surpreso. O quê? A vida já foi injusta com você, Mateus. Você cresceu sem os pais, batalhou sozinho. Eu só queria te dar a oportunidade que neguei para sua mãe. Mateus sentiu o coração disparar. Ele nunca havia pensado por esse ângulo. Ele passou os últimos dias com raiva, achando que Fernando queria apenas compensar os erros do passado. Mas, e se ele só estivesse tentando fazer algo certo pela primeira vez na vida? Fernando suspirou. Eu sei que não posso mudar o passado. Sei que errei. Mas eu nunca quis enganar você. Eu só queria ajudar. Mateus desviou o olhar. Havia muito a processar. Ele passou anos acreditando que não tinha família. E agora, havia um avô que queria fazer parte da sua vida. Mas ele estava pronto para isso. Eu não sei o que fazer com isso tudo. Admitiu por fim. Fernando assentiu. Eu entendo. O silêncio pairou entre eles. Mateus olhou para a foto de sua mãe mais uma vez. E pela primeira vez desde que descobriu a verdade, não sentiu raiva. Sentiu curiosidade. Talvez ele não precisasse decidir tudo agora. Talvez ele só precisasse dar um primeiro passo. Eu preciso pensar. Disse finalmente. Fernando assentiu, respeitando seu espaço. Pense, mas saiba que eu estarei aqui, sempre. Mateus engoliu em seco e se levantou. Antes de sair, deu uma última olhada na mansão. Dessa vez ela parecia menos fria, menos distante. E no fundo, ele sabia que nada seria mais como antes. O tempo parecia andar em círculos para Mateus. O dia nascia e morria. A praça continuava cheia de gente apressada. Os clientes compravam flores e seguiam suas vidas. Tudo estava igual, mas dentro dele, tudo havia mudado. Fernando Oliveira não era apenas um cliente fiel que gostava de conversar sobre flores. Era seu avô. E agora, ele precisava decidir o que fazer com essa informação.
Parte dele queria simplesmente ignorar, fingir que nada havia mudado, continuar sua vida sem deixar essa revelação bagunçar sua cabeça. Mas era impossível, porque toda vez que fechava os olhos, lembrava-se de Fernando sentado na poltrona, contando sobre sua mãe. Eu não pude ser um bom pai para ela, mas quando descobri que você existia, vi uma segunda chance. E apesar de tudo, apesar da raiva, da dor, da decepção, Mateus queria acreditar. Naquela noite, o sono não veio. Ele se revirou na cama, encarando o teto escuro do pequeno quarto. A lembrança da conversa com Fernando martelava em sua cabeça. Acha mesmo que sua mãe nunca pensou nele? Foi o que Dona Nair disse. E se fosse verdade? E se Luísa tivesse no fundo, esperado por um pedido de perdão? E se ela tivesse desejado, mesmo que secretamente, que o pai tivesse ido atrás dela? Mateus esfregou o rosto, irritado consigo mesmo. Ele não queria sentir empatia por Fernando. Não queria considerar o que aquele homem passou todos esses anos. Mas a verdade era que ele entendia, ele sabia o que era perder alguém e viver com um vazio no peito. E agora, ele tinha uma escolha: seguir o mesmo caminho e cortar Fernando de sua vida. Ou tentar. Não sabia como, não sabia se daria certo, mas pela primeira vez, não queria tomar uma decisão movido pelo orgulho. Ele precisava tentar. Na manhã seguinte, Mateus pegou um táxi até a mansão de Fernando. Quando o mordomo abriu a porta, ficou surpreso ao vê-lo ali. Eu quero falar com o senhor, Fernando. O mordomo assentiu e pediu que esperasse. Mateus ficou parado na entrada da casa, observando a imponência da mansão. Ele se perguntou quantas vezes sua mãe pisou ali, quantas vezes se sentiu sufocada por aquele lugar, quantas vezes desejou ir embora. E agora, ele estava fazendo o caminho de volta. O som de passos no corredor interrompeu seus pensamentos. Fernando apareceu no hall, vestindo um suéter cinza e segurando um livro que, claramente, não estava lendo. O choque em seu rosto foi evidente. Mateus! O jovem respirou fundo. Podemos conversar. Fernando assentiu imediatamente. Claro, entre. Mateus cruzou a porta hesitante. Dessa vez, sem raiva. Sem a necessidade de gritar ou acusá-lo de nada. Ele estava ali para ouvir. Os dois sentaram-se na sala, o silêncio pairando entre eles. Fernando parecia nervoso, e Mateus percebeu, pela primeira vez, que o velho empresário não era tão imponente quanto pensava. Não ali. Ele era apenas um homem idoso, tentando segurar a única família que lhe restava. Fico feliz que tenha vindo, disse Fernando. Enfim, Mateus cruzou os braços. Não agradeça ainda. Eu ainda não sei como me sinto sobre tudo isso. Fernando assentiu, respeitando seu espaço. Eu entendo. Mateus respirou fundo. Eu só sei de uma coisa. Eu não quero passar a vida carregando arrependimento. Fernando ergueu os olhos, atento. Eu passei anos achando que não tinha família, continuou Mateus. E agora, de repente, descubro que tenho um avô. Isso é muita coisa. Fernando engoliu em seco. Sei que fui um covarde por não contar antes. Foi sim. Fernando suspirou, aceitando o julgamento. Mas agora, você sabe a verdade. Mateus assentiu lentamente. Sei. O silêncio voltou a se instalar entre os dois. Mas dessa vez, não era desconfortável. Era um silêncio de reflexão, de entendimento. Então, Mateus finalmente quebrou o silêncio. Eu não sei como ser neto. Fernando sorriu levemente. E eu não sei como ser avô. Os dois se encararam. E sem perceber, Mateus riu. Um riso pequeno, hesitante, mas sincero. Fernando riu também. Um riso quase aliviado. Era um começo. Um pequeno passo em um caminho longo. Mas para eles, já era mais do que suficiente. Mateus respirou fundo e se levantou. Vou indo. Fernando assentiu, sem insistir. Ele não queria apressar nada. Volte quando quiser. Mateus hesitou na porta. Ele quase disse, eu volto amanhã, mas parou. Ainda não estava pronto para promessas. Ainda assim, sorriu levemente antes de sair, e pela primeira vez desde que descobriu a verdade, não sentiu vontade de fugir. Naquela noite, Fernando pegou o telefone. Carlos Mendes atendeu do outro lado. Mendes, ele veio me procurar. Carlos ficou surpreso. E como foi?
Fernando respirou fundo. Ele quer tentar. Carlos sorriu. Então, talvez, pela primeira vez, você tenha feito algo certo. Fernando riu baixinho. Talvez. Mas no fundo, ele sabia que ainda havia muito a construir. Mas agora, não estava sozinho. E isso já era o suficiente. Os dias que antecederam a inauguração da Flor da Esperança foram intensos. Mateus mal tinha tempo para respirar. Era um turbilhão de tarefas, últimas encomendas de flores, ajustes na decoração, organização do estoque, divulgação. Mas apesar da correria, ele se sentia feliz. A loja estava ficando exatamente como imaginava. Simples, acolhedora, cheia de vida. A fachada recebeu uma placa artesanal com o nome da floricultura, escrita em letras douradas, e pequenos vasos de lavanda foram posicionados na entrada, exalando um perfume suave. No centro da loja, um balcão rústico de madeira servia como caixa e espaço para a montagem de arranjos. As prateleiras estavam cheias de cores, rosas vermelhas, girassóis vibrantes, lírios delicados, cravos perfumados. Mateus olhou para tudo aquilo e sentiu o coração acelerar. Era real, aquele lugar, que antes era apenas um sonho distante. Agora existia. Era sua conquista, mas também era a realização do sonho de sua mãe. Ao lado do balcão, sobre um pequeno aparador, Mateus colocou algo especial. Uma foto de Luísa. Era uma imagem antiga, de quando ela era jovem. Seu sorriso era radiante, e nas mãos segurava um pequeno vaso de violetas. Mateus tocou a moldura com carinho. "Conseguimos, mãe", murmurou Dona Nair, que observava tudo de perto. Aproximou-se e pousou a mão no ombro dele. Ela estaria muito orgulhosa. Mateus assentiu, mas não respondeu. Seu coração já sabia a resposta. Naquela manhã, a loja exalava um misto de expectativa e ansiedade. Mateus conferiu tudo mais uma vez. As flores estavam organizadas, os preços, etiquetados, o caixa, pronto para a primeira venda. Ele respirou fundo. Estava na hora. Foi quando a campainha da loja tocou. Ele se virou e encontrou Fernando parado na porta, vestindo um terno simples, sem gravata, segurando um pequeno vaso com girassóis. Mateus piscou algumas vezes, surpreso. "Você veio?" Fernando sorriu levemente. "Você achou que eu perderia isso?" O jovem ficou em silêncio por um momento, observando aquele homem que, há pouco tempo, representava uma história da qual ele queria fugir. Agora, não parecia mais tão assustador. Mateus deu um passo à frente. "O que é isso?" Fernando estendeu o vaso. Para seu primeiro dia, Mateus pegou o presente e olhou para as flores amarelas. Girassóis, a flor da resiliência. Ele as colocou em um lugar especial, ao lado da foto de Luísa. "São lindas." Fernando sorriu. "Você tem certeza de que quer que eu fique?" Mateus olhou para ele, pensativo. Então, respirou fundo e assentiu. "Sim." Os olhos de Fernando brilharam. "Obrigado." Mateus apenas sorriu. Ele não tinha mais medo de abrir espaço para Fernando em sua vida. Se havia algo que aprendeu com sua mãe, era que não se pode voltar no tempo, mas pode-se escolher o que fazer com o presente. E naquele momento, ele escolheu tentar. A inauguração começou com um fluxo tímido de clientes. Algumas pessoas que passavam na rua entravam para olhar, atraídas pelo perfume das flores. Outras, que viram a divulgação online, chegaram curiosas para conhecer o novo espaço. A primeira venda aconteceu rapidamente. Uma senhora comprou um pequeno buquê de margaridas. "Para minha neta", explicou, sorrindo. "Ela ama flores." Mateus sentiu o coração aquecer. Era exatamente isso que ele queria. Criar um espaço onde as flores conectassem pessoas, onde histórias pudessem ser contadas através de cores e perfumes. E então, os clientes começaram a entrar com mais frequência. A loja ganhou vida. Mateus corria de um lado para o outro, montando arranjos, explicando o significado de cada flor. Atendendo com paciência, Fernando observava tudo em silêncio. Sentado em uma poltrona discreta no canto da loja, ele via o brilho nos olhos de Mateus, a empolgação em seus gestos, a paixão na maneira como falava. E pela primeira vez em muitos anos, ele viu Luísa novamente. Viva no olhar do filho, o velho empresário fechou os olhos por um instante,
absorvendo aquele momento. A filha se foi, mas parte dela permaneceu. E agora, ele finalmente estava fazendo algo certo. No fim da tarde, a loja estava um pouco mais vazia. Mateus aproveitou para sentar e tomar um gole de café. Fernando se aproximou. Como está se sentindo? O jovem sorriu, exausto, mas satisfeito. Como se finalmente estivesse onde deveria estar. Fernando assentiu, emocionado. E sua mãe também estaria. Mateus olhou para a foto de Luísa e sorriu. Eu sei. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Era cúmplice. Fernando pigarreou e, depois de hesitar, disse: Eu sei que ainda temos um longo caminho pela frente. Mateus assentiu. Temos, sim, mas estou feliz por estar aqui. Mateus o encarou por um instante. Então, deu um pequeno sorriso. Eu também. Fernando piscou algumas vezes, segurando a emoção. Foi naquele momento que ele percebeu, não importava quantos anos ele passou sozinho. Agora, ele tinha uma família novamente. A Flor da Esperança não era apenas uma loja de flores. Era um novo começo. Um lugar onde um avô e um neto estavam aprendendo a ser família. Um lugar onde, finalmente, o passado começava a se curar. Os primeiros dias da Flor da Esperança foram melhores do que Mateus poderia imaginar. A pequena floricultura rapidamente se tornou um ponto querido no bairro. As pessoas entravam não apenas para comprar flores, mas também para conversar, pedir sugestões sobre arranjos ou simplesmente apreciar o aroma delicado das plantas. Mateus sentia que havia criado algo especial. Mas, mais do que isso, estava descobrindo algo sobre si mesmo. Ele gostava da presença de Fernando. O velho empresário começou a frequentar a loja com naturalidade, sem forçar sua presença. Às vezes, apenas sentava-se em um canto e observava, tomando seu café. Sem interferir, outras vezes, ajudava a organizar os vasos ou comentava sobre como o negócio estava crescendo. A relação entre eles ainda era frágil, mas era real. E pela primeira vez, Mateus não sentia que estava carregando sua vida sozinho. 2 semanas depois, a rotina estava começando a se estabelecer. Mateus chegava cedo, abria as portas, organizava as flores e esperava os primeiros clientes do dia. Fernando, quase pontual como um relógio, aparecia pouco tempo depois, sempre trazendo um café ou um pequeno doce para acompanhá-lo. Era um ritual silencioso que os dois começaram a compartilhar sem perceber. Mas naquele dia, algo mudou. Fernando não apareceu. As horas passaram e Mateus sentiu uma inquietação crescente. O velho empresário nunca havia faltado desde a inauguração. A ausência dele parecia estranha, mas Mateus tentou ignorar a sensação ruim. Talvez ele estivesse ocupado, ou simplesmente decidira dar espaço. No entanto, conforme o dia avançava e a noite chegava, a preocupação cresceu. Então, sem pensar muito, pegou o telefone e discou o número que Fernando havia lhe dado. O telefone tocou, 1 vez, 2 vezes, nada. Mateus sentiu um frio na espinha. Algo estava errado. No dia seguinte, Mateus foi até a mansão de Fernando. Bateu a porta com força, o coração acelerado. Dessa vez, o mordomo demorou mais do que o normal para atender, quando finalmente abriu a porta. Seu rosto estava sério. Mateus, onde está Fernando? O mordomo hesitou. Ele está no hospital. Mateus sentiu o chão sumir. O quê? Teve um mal-estar ontem à noite. Chamamos um médico, e ele foi internado para observação. Mateus engoliu em seco, sentindo o peito apertar. Em qual hospital ele está? O mordomo lhe passou o endereço, e Mateus não pensou 2 vezes. Pegou um táxi e foi direto para lá, no hospital. Mateus chegou às pressas, perguntando na recepção. Fernando Oliveira. A enfermeira verificou no sistema e assentiu. Quarto 312, no 3º andar. Ele correu pelos corredores. Sua mente um turbilhão. Por que não haviam lhe avisado? Por que Fernando não lhe disse nada? Quando finalmente chegou ao quarto, parou na porta por um instante, respirando fundo antes de entrar. Fernando estava deitado na cama, ligado a um monitor cardíaco. Seu rosto parecia mais pálido do que o normal, e havia uma bolsa de soro conectada a seu braço. Mateus sentiu um aperto no peito ao vê-lo assim. O velho empresário virou a cabeça e, ao vê-lo, sorriu levemente.
Então, agora sou eu quem recebe visitas inesperadas. Mateus cruzou os braços, tentando esconder a preocupação. O que aconteceu? Fernando suspirou. Foi só um pequeno susto. O médico disse que meu coração está reclamando do tempo. Mateus não achou graça. Isso não é brincadeira. Fernando o olhou por um instante. Está preocupado comigo? Mateus desviou o olhar. Irritado. Eu deveria estar. Fernando sorriu de leve. Não precisa se preocupar. Vou ficar bem. Mateus ficou em silêncio por um instante antes de dizer: Você devia ter me avisado. Fernando arqueou uma sobrancelha. E você teria vindo. Mateus apertou os punhos. Claro que sim. Fernando piscou. Surpreso, Mateus suspirou, passando a mão pelo rosto. Você está na minha vida agora, Fernando. Isso significa que... Bom, que eu me importo. Fernando sentiu um calor no peito ao ouvir aquilo. Ele nunca esperava que Mateus admitisse isso tão cedo. Obrigado, o jovem balançou a cabeça. Só não me assuste de novo. Entendeu? Fernando sorriu. Vou tentar. O silêncio pairou entre eles por um momento, mas dessa vez era um silêncio cheio de significado. A relação entre eles havia sido testada, e pela primeira vez, Mateus percebeu que não queria perder Fernando. 2 semanas depois, Fernando recebeu alta. Mateus o levou para casa e, contra a vontade do empresário, passou a monitorá-lo de perto. Não adianta reclamar, disse ele, enquanto colocava um chá na mesa. Agora você tem que seguir as recomendações médicas. Fernando revirou os olhos. Desde quando você virou meu cuidador? Mateus cruzou os braços. Desde que você resolveu me dar um susto. Fernando riu. Se soubesse que isso faria você passar mais tempo comigo, teria ficado doente antes. Mateus bufou. Engraçadinho. Fernando sorriu. A relação entre eles ainda era nova. Ainda havia feridas do passado. Ainda havia espaço para o medo, a incerteza, os momentos de hesitação. Mas agora, havia algo que nunca houve antes: confiança. E para Fernando, isso significava tudo. Ele passou a vida tentando comprar a felicidade. Agora, estava descobrindo que a felicidade verdadeira não pode ser comprada. Ela é construída, com tempo, com paciência e principalmente com amor. O susto com a saúde de Fernando foi um divisor de águas para Mateus. Antes, ele ainda via seu avô com certo distanciamento. A relação entre eles era uma ponte frágil, construída com hesitação e remendos. Mas depois de vê-lo no hospital, depois de encarar pela primeira vez a possibilidade real de perdê-lo, algo mudou. Mateus percebeu que, apesar de tudo, se importava. E mais do que isso, não queria repetir o ciclo de arrependimentos que assombrava Fernando há tantos anos. Na manhã seguinte à alta de Fernando, Mateus chegou cedo à mansão. O mordomo não precisou perguntar nada. Apenas abriu a porta e o deixou entrar. Mateus caminhou até a sala principal e encontrou Fernando sentado em sua poltrona favorita. Lendo um jornal, o velho empresário ergueu os olhos ao vê-lo ali. Você voltou rápido? Mateus deu de ombros, se jogando no sofá como se já fosse um hábito. Só vim garantir que você não esteja quebrando nenhuma regra do médico. Fernando riu baixinho. Estou seguindo todas, Dr. Mateus. O jovem olhou ao redor e franziu a testa. Você não está tomando seu chá. Fernando suspirou. Já virou uma obrigação agora. Sim, respondeu Mateus, levantando-se e indo até a cozinha. Poucos minutos depois, ele voltou com um chá quente e colocou a xícara na mesa. Fernando sorriu, balançando a cabeça. Você está começando a agir como minha mãe agia comigo quando eu era criança. Mateus arqueou uma sobrancelha. Sério, Fernando assentiu. Ela sempre foi cuidadosa. Minha mãe dizia que eu tinha um coração forte, mas era teimoso demais. Acho que você puxou essa parte. Mateus sorriu de leve. Talvez. Fernando pegou a xícara e deu um gole no chá. Então, olhou para Mateus com um olhar mais sério. Posso te perguntar algo? Depende, se for algo muito filosófico, eu posso precisar de café antes. Fernando sorriu. Nada tão profundo. Só queria saber... Ele hesitou por um momento antes de continuar. Como era sua mãe quando estava longe daqui? Mateus ficou surpreso com a pergunta. Fernando nunca tinha perguntado nada tão diretamente sobre Luísa. O jovem respirou fundo, pensativo. Ela era incrível, forte,
determinada, mas também tinha um jeito doce, uma paciência que poucas pessoas tinham. Fernando sorriu de leve. Isso soa exatamente como a Luísa que eu conhecia, Mateus continuou. Ela não falava muito sobre o passado, acho que doía demais para ela. Mas ela sempre dizia que o mais importante na vida era seguir em frente, sem carregar arrependimentos. Fernando desviou o olhar, como se aquelas palavras o atingissem diretamente, sem carregar arrependimentos. Mateus observou seu avô por um momento antes de dizer: "Eu sei que ela sentia sua falta." Fernando ergueu os olhos, surpreso. "Como você sabe?" Dona Nair me contou. Ela disse que mesmo depois de tudo, minha mãe ainda falava de você. Fernando ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Luísa sentia sua falta, e ele passou todos esses anos achando que ela o odiava. Fernando apertou os punhos e respirou fundo. "Eu daria tudo para poder ter mais um dia com ela." Mateus assentiu. "Eu também." O silêncio que seguiu foi carregado de emoção, mas, de certa forma, não era um silêncio triste. Era um silêncio de entendimento, de conexão. O passado não poderia ser mudado, mas o presente estava ali, e pela primeira vez, Fernando e Mateus estavam realmente se permitindo viver esse presente. Nos dias seguintes, a relação entre Mateus e Fernando começou a se fortalecer de maneira mais natural. O velho empresário passou a frequentar a Flor da Esperança quase diariamente, não apenas como cliente, mas como um observador silencioso da vida do neto. Ele se sentia orgulhoso cada vez que via Mateus atendendo com paciência, explicando o significado das flores para os clientes, ou simplesmente arrumando os vasos com cuidado. Era como ver Luísa em cada detalhe, e de certa forma, isso curava um pouco da dor que ele carregava. Mas, apesar do progresso na relação entre eles, ainda havia uma sombra pairando sobre Fernando, um medo que ele não ousava confessar. O medo de que o tempo lhe tirasse essa segunda chance, antes que pudesse aproveitá-la completamente. Uma tarde, Fernando chegou à loja e encontrou Mateus no balcão, organizando um pedido de entrega. O jovem sorriu ao vê-lo. "Está começando a virar rotina, hein?" Fernando riu. "Se eu soubesse que meu neto tinha tanto talento para os negócios, teria largado minhas empresas antes." Mateus riu, mas depois ficou sério. "Falando nisso, o que aconteceu com sua empresa?" Fernando suspirou. "Vendi tudo quando me aposentei. Passei a vida inteira construindo impérios, e no final, percebi que não tinha ninguém para compartilhar isso, então simplesmente deixei ir." Mateus ficou pensativo. "Não sente falta?" Fernando olhou ao redor, para as prateleiras cheias de flores coloridas, então sorriu. "Não mais." Mateus sorriu também. E pela primeira vez, percebeu que Fernando não era apenas um empresário que havia falhado como pai. Ele era um homem que, assim como ele, ainda estava aprendendo a viver. E, de certa forma, eles estavam aprendendo juntos. No final do dia, enquanto fechava a loja, Mateus olhou para Fernando e disse: "Quer saber? Acho que você deveria me ajudar aqui." Fernando ergueu as sobrancelhas, surpreso. "Você está me oferecendo um emprego?" Mateus riu. "Não sei se eu chamaria de emprego, mas se quiser ajudar, eu aceito." Fernando sorriu, emocionado. "Eu adoraria." Mateus balançou a cabeça. "Só não vai querer me dar ordens." "Hein?" Fernando riu. "Não se preocupe. Dessa vez eu aprendi a lição." Mateus sorriu. Era oficial. Fernando agora fazia parte da sua vida. Não apenas como avô, mas como alguém que ele realmente queria por perto. E pela primeira vez, o passado não parecia um peso insuportável. Parecia uma história que, finalmente, estava sendo escrita do jeito certo. Os dias seguiam seu curso, e a Flor da Esperança prosperava. A rotina estava bem estabelecida. Os clientes aumentavam a cada semana, e Mateus sentia que, pela primeira vez, tudo estava no lugar certo. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra começava a se formar. Fernando havia se tornado uma parte essencial da vida de Mateus. O velho empresário já não era apenas um visitante da floricultura, mas sim parte do negócio, parte da rotina, parte da sua nova família. No entanto, nos últimos dias, Mateus começou a notar algo diferente. Fernando parecia mais cansado. Seus passos estavam mais lentos. Seu semblante carregava um peso silencioso. O velho empresário tentava esconder,
mantendo o humor ácido de sempre. Mas Mateus percebia, e algo dentro dele dizia que o tempo deles estava se esgotando. Certa manhã, Fernando não apareceu na loja. Mateus tentou ignorar a inquietação. Talvez ele tivesse dormido até mais tarde, ou simplesmente decidido descansar um pouco mais. Mas, conforme as horas passaram e a loja começou a encher, a preocupação aumentou. Ele pegou o telefone e discou o número de Fernando. Chamou 1, 2, 3 vezes. Nada. Seu peito se apertou, sem pensar 2 vezes. Pegou o casaco e saiu apressado da loja. Dona Nair, que estava ajudando a organizar os buquês, o observou com preocupação. "Para onde você vai, meu filho?" "Preciso ver meu avô." Foi a primeira vez que ele o chamou assim de maneira natural. E a palavra avô soou certa. Soou como deveria soar. Quando Mateus chegou à mansão, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O lugar estava silencioso demais. O mordomo abriu a porta e o olhou com uma expressão grave. "Mateus, onde ele está?" perguntou direto. O mordomo hesitou. "No quarto, ele não quis chamar ninguém, mas está fraco desde ontem." Mateus não esperou mais. Subiu as escadas rapidamente e entrou no quarto sem bater. Fernando estava deitado na cama, os olhos fechados, respirando devagar. Seu rosto parecia pálido, seus traços cansados. O som da porta o despertou. Ele abriu os olhos lentamente e sorriu ao ver o neto ali. "Eu sabia que você viria." Mateus sentiu um nó na garganta ao ouvir sua voz fraca. Era estranho ver Fernando assim, o homem que sempre lhe pareceu tão firme, tão imponente. Agora estava ali, deitado, vulnerável. "Você está péssimo", disse Mateus, tentando soar leve. Mas sua voz falhou. Fernando sorriu. Que jeito bonito de cumprimentar um idoso doente. Mateus sentou-se ao lado da cama. "Por que não me avisou?" "Porque eu sabia que você largaria tudo e viria correndo." Mateus cruzou os braços. "E qual é o problema nisso?" Fernando suspirou. "Você tem sua vida, sua loja. Não precisa perder tempo comigo." Mateus apertou os punhos. "Você é minha família." "Fernando, eu estou aqui porque quero estar aqui." Fernando piscou algumas vezes, surpreso por tantos anos. Ele achou que nunca ouviria essas palavras. Mas ali estava seu neto, olhando-o nos olhos, dizendo aquilo com a maior naturalidade do mundo. "Eu não queria te preocupar", murmurou. Mateus respirou fundo. "Me preocupar com você não é um problema." O velho empresário sorriu levemente. "Você está parecendo sua mãe." Mateus piscou. "Sério?" "Sim, Luísa sempre foi assim. Teimosa, protetora. Se alguém estivesse doente perto dela, ela virava um furacão." Mateus sorriu emocionado. "Então acho que puxei isso dela." Fernando assentiu. Puxou sim. Um silêncio confortável se instalou entre os dois. Então, Fernando segurou a mão de Mateus e apertou de leve. "Obrigado por ter me deixado fazer parte da sua vida." Mateus desviou o olhar, tentando segurar as lágrimas. "Não começa com esse papo, você ainda tem muito tempo." Fernando sorriu. "Talvez sim, talvez não. Mas o que importa é que eu já sou um homem feliz." Mateus engoliu em seco. Fernando fechou os olhos por um instante e murmurou: "Eu não tenho mais arrependimentos." Mateus sentiu o peito apertar. Ele segurou a mão do avô com mais força. "Descansa um pouco." "Eu estou aqui." Fernando sorriu, fechou os olhos e respirou fundo. E, naquela noite, partiu em paz. O funeral foi discreto, do jeito que Fernando queria. Mateus organizou tudo, certificando-se de que cada detalhe fosse tratado com carinho. E no final, colocou um pequeno buquê de girassóis sobre o caixão. Fernando sempre dizia que girassóis eram a flor da resiliência. E, de certa forma, era isso que ele ensinou a Mateus. Ser resiliente, seguir em frente, viver sem arrependimentos. Meses depois, a flor da esperança seguia crescendo. Mateus manteve a rotina, atendendo os clientes, montando arranjos, cuidando de cada detalhe com o mesmo carinho de sempre. Mas agora, havia algo diferente na loja. Uma pequena placa de madeira, posicionada no balcão central. Nela, estava escrito: "Em memória de Fernando Oliveira,
Um homem que aprendeu que nunca é tarde para recomeçar, sempre que um cliente perguntava sobre a placa. Mateus sorria e dizia: ele foi a pessoa que me ensinou que família não se resume ao passado. Família é quem escolhemos ter ao nosso lado. E, de certa forma, Fernando sempre estaria ali, nos girassóis, no aroma das flores que preenchiam a loja, nas histórias que eram contadas a cada buquê vendido, e principalmente no coração de Mateus para sempre,